experimento prático envolvendo o princípio de Cavalieri e o princípio de Arquimedes. Mas o que são esses princípios? O princípio de Cavalieri diz que se dois sólidos de mesma altura forem cortados pelo mesmo plano paralelo à base e a área de suas seções retas forem a mesma, os sólidos têm o mesmo volume. Já o princípio de Arquimedes diz que quando um corpo é imerso em água, o volume de água deslocada por ele é igual ao volume do próprio corpo. O experimento consiste em produzir sólidos, nesse caso 3, que tenham o mesmo volume pelo princípio de Cavalieri. Para provar a variedade disso, mergulharemos os 3 sólidos dentro de um recipiente com água e veremos que os 3 deslocam exatamente o mesmo volume do líquido, ou seja, pelo princípio de Arquimedes, eles têm o mesmo volume. Os materiais necessários para realizar o experimento são 2 caixas de leite vazias e limpas, uma garrafa PET de 3 litros transparente, um copo medidor de líquido, uma cola quente, uma régua, uma tesoura e uma caneta permanente. O primeiro passo é pegar a sua caixinha de leite já limpa e cortá-la para abri-la e formar um retângulo, assim como mostra o vídeo. Depois, você deve pegar uma folha de papel e fazer a planificação do sólido que você deseja fazer. Se você está fazendo isso com seus alunos, você pode incentivá-los a criar planificações diferentes e não dar uma pronta, mas também essas planificações existem na internet. Lembrando que as medidas têm que ser exatas para que funcione. Depois que a planificação do papel estiver pronta, você deve recortá-la para ela servir de molde para o sólido que será feito com a caixinha de leite. Tente ser o mais preciso possível ao copiar o molde na caixa, e cuide para deixar claro onde deve ser dobrado e onde são as abinhas para colarmos depois. Depois de tudo desenhado, é hora de cortar. Tente cortar o mais precisamente possível para as medidas permanecerem as mesmas e o volume continuar constante. Você precisará disso para o sucesso do experimento. Depois de tudo recortado, dobraremos os locais indicados para deixar pronto para a colagem, que será o próximo passo. A caixinha de leite é feita de um material difícil de manipular, então fazer as dobraduras não será uma tarefa fácil. Você deve ser paciente e cuidadoso para não estragar o seu sólido. Depois de tudo dobrado, vamos para a parte da colagem. Lembre-se que a cola quente deve estar bem quente para funcionar. Cuidado se as crianças for fazer isso em casa, pode queimar e tal. Ela tá queimadura do segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Mentira, dá só uma bolinha no dedo. Ai, caramba, não aparece aqui que tô gravando. Essa é a Carol. Já tá se defendendo. Olitas pinta agora. A caixinha de leite é feita de um material que boia na água, portanto deixaremos uma abertura e preencheremos nosso sólido com terra ou areia, a fim de que o mesmo afunde e o experimento funcione. Depois de preencher o sólido com terra ou areia, é hora de fechá-lo. Lembre-se de selar bem todas as arestas, mas lembre-se também de deixar um vértice aberto, para que o ar possa sair e assim o sólido afunde. Você deve repetir esse mesmo procedimento com todos os outros sólidos que desejar. Nesse vídeo, eu fiz apenas 3. Depois de todos os sólidos prontos, é hora de fazer o recipiente onde você vai mergulhá-los. Você deve pegar a garrafa PET e tirar o seu rótulo, primeiramente. Logo após, você vai cortá-la para tirar a parte de cima da garrafa. Todo mundo vai ver que tu foi idiota e não cortou direito. Ninguém tem paciência com pessoas assim. Tá, botar uma musiquinha no fundo, né? Acho que vou, mas eu vou narrar também. Se você tiver a possibilidade de usar fogo na escola ou em casa onde você estiver fazendo o experimento, você pode utilizá-lo para evitar acidentes e cortes com a garrafa PET. Depois de pronto, pegue o copo medidor e encha a garrafa até atingir a marca de 1,5 litros. Com a caneta permanente, marque a altura que a água atinge.
Pegue o primeiro sólido que desejar e mergulhe totalmente sólido dentro da água. Espere ele se estabilizar e veja a altura que a água passa a atingir com o sólido submerso. Marque com a caneta permanente. Retire o primeiro sólido da água e coloque o segundo. Note que para o experimento dar certo, a água deve atingir exatamente o mesmo nível, pois isso significaria que os sólidos têm o mesmo volume. Assim, você faz também com o terceiro e o mesmo resultado deve ser esperado. Observe que os 3 sólidos fizeram com que a água atingisse exatamente a mesma altura, e isso quer dizer que os 3 têm exatamente o mesmo volume, que é o que queríamos provar.